Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça que é Cristo possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 15 de maio de 2025, a lição 7 de hoje, ela tem como título A Queda de Lúcifer. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Ezequiel, no capítulo 28, dos versículos 11 até 17, Isaías, capítulo 14, dos versículos 12 até 14, Apocalipse, capítulo 14, versículos 1 até 12. Esta queda de Lúcifer, através de uma rebelião que ele fez no céu, ele acabou perdendo grandes coisas que Deus tinha preparado para ele. Porque ele era nada mais nada menos que a quarta pessoa do céu. Ele era o guardião do trono do Senhor. Ele era o querubim realmente querido do Senhor. E com a sua expulsão do céu, do Éden celestial, essa honra de perder isto, nós é que ganhamos através do sangue de Jesus, quando nós aceitamos Ele como Salvador e Senhor da nossa vida, e na sua segunda vinda, Ele nos levará de volta para este Éden, nas mansões celestiais. Veja o que diz aqui em Ezequiel capítulo 28, versículos 11 até 14. Diz lá: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, está ali no versículo 13, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas que te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda de ouro, se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido. Bom, Deus aproveita para falar através do profeta Ezequiel, que nós vimos ali, para mostrar para Lúcifer a maldade, e ele fez isto mostrando através do rei de Tiro, para se assemelhar com a maldade que Lúcifer havia feito realmente no céu, e leva o foco para essa esfera espiritual, para falar desse grande conflito cósmico entre o bem e o mal, enfatizando o ser sobrenatural nos bastidores, por trás de tudo, né? O mentor do mal chamado Lúcifer. Nós talvez não podemos entender ou pensar que algum dia este Lúcifer, né, a quarta pessoa do céu, que já ocupou assim a posição de um querubim da guarda, como nós vimos aqui em Ezequiel 28, ao lado do trono de Deus, onde ele guardava realmente o Senhor. E uma das funções ele era de revelar a glória de Deus para o universo. Mas em vez disso, ele começou a concentrar a sua própria glória e não a glória do Criador. E o que nós vemos aqui em Ezequiel 28, versículos 11 até 17, e também Isaías capítulo 14, versículos 12 e 14, e Apocalipse 14, versículo 1 a 12, que Lúcifer, devido ao seu orgulho,
Ele queria ser igual a Deus e provocava assim a todos os anjos dos céus para que se rebelassem contra Deus, como de fato ocorreu, e aconteceu um grande conflito, uma guerra no céu. E assim, Lúcifer, foi lançado fora do Monte Santo do soberano Deus, onde ele habitava, e ele foi expulso aqui para a terra junto com um terço dos seus anjos que aceitaram também essa rebelião. E lá, justo esse lugar que um dia Lúcifer foi expulso, os santos, né, nós que aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, aqueles que lavaram as suas vestes no Cordeiro Jesus, os salvos no caso, preencherão e estarão no lugar onde esses anjos expulsos um dia estiveram lá, e que Lúcifer também esteve lá, nesse Monte Sião. Mas isso após nós sermos transformados, restaurados pelo poder para nós aproveitarmos o Éden. E o que nós podemos verificar nessa lição e ter assim bastante consciência é que Deus não criou assim o diabo de forma alguma. Ele criou um anjo perfeito, como nós vimos aqui em Ezequiel 28. Um ser cheio de brilho, chamado Lúcifer, que ele era a quarta pessoa nessa hierarquia, lá no céu, que lhe proporcionou uma rebelião contra Deus. Ele era uma guarda do trono do Senhor. E assim não há uma explicação lógica, nós não podemos compreender o que se passou na mente desse anjo, porque um dia ele ocupou a posição de um querubim do mais alto grau, da guarda do trono de Deus. E ele era muito bem conceituado nas mansões celestiais, que até então ele passou a ser o mentor de um grande conflito no céu, uma guerra no céu. E veja, uma das funções de Lúcifer como anjo era de revelar a glória ao universo. Porém, ele começou a fixar no seu raciocínio, de se concentrar na sua própria glória, devido ao orgulho e o ciúme que ele criou raízes, e ele não se concentrou na glória do Criador. Lúcifer, no ser criado, desejou adoração para si mesmo, que pertencia somente a um grandioso Criador, essa glória que só pertencia ao soberano Deus, Criador de todas as coisas. E Lúcifer desejou estar no lugar do Criador, começou a imaginar dele estar recebendo uma honra, uma glória para ele. E através de seus profetas, Deus falou a todas as gerações, estendendo as suas misericórdias e aplicando os seus juízos aos impertinentes. Ninguém em nenhuma nação, contudo, sofreu o juízo divino sem que lhe fosse dado um tempo, uma nova oportunidade. Assim como Deus já havia dado várias oportunidades para Lúcifer no céu e para esses seus anjos que acompanharam, e eles não quiseram. E hoje Deus dá uma oportunidade para nós nos arrependermos e aceitarmos a Jesus como Salvador. As profecias contra as nações pagãs que estão nas Sagradas Escrituras e contra os seus governantes ecoam na soberba e o orgulho daqueles que optaram pelo autogoverno da vida com seus deuses de seu próprio destino. E foi diante desta realidade de extrema idolatria que Deus revela a Ezequiel, um grande profeta, nas entrelinhas da lamentação desse rei de Tiro que eu havia mencionado, onde ali ele quis mostrar para o profeta como se originou a iniquidade e deu como exemplo o rei de Tiro. Lúcifer, pelo próprio Deus, como ele mesmo, Deus menciona aqui em Ezequiel 28, que ele seria o sinete da perfeição, que está lá em Ezequiel 28, 18. Ou seja, Lúcifer tinha o carimbo, o selo de alguém que foi criado com um sinal de perfeição, que é o Deus criador de tudo.
E assim nós não entendemos como poderia deixar Lúcifer se envolver nesse orgulho, nessa iniquidade que ocorreu no céu. Ele fazia parte da sua perfeição a liberdade de escolha, um livre-arbítrio ele tinha isso. E os anjos também tiveram, e sempre têm. Um princípio fundamental do governo de Deus é justamente o livre-arbítrio, que opera pelo amor e não pela coerção. Justamente o caráter de Deus é amor. O coração de Lúcifer vociferou o ódio mortal pela raça humana e ele foi lançado expulso do monte de Deus, lá em Ezequiel 28,14, enquanto os redimidos estarão lá no monte Sião com o Cordeiro de Deus, que diz lá em Apocalipse 14,1, onde nós estaremos no lugar onde o Lúcifer não quis, rejeitou. Lúcifer estava nesse monte, foi jogado para fora, e aqueles que aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor estarão nesse monte um dia, após a segunda vez de Jesus. Em Isaías capítulo 14, versículos 12 até 14, menciona como ocorreu a queda de Lúcifer, né? Que está lá em Isaías também no versículo 13, que diz lá: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Está lá em Isaías 14, 13. Isso dito por Lúcifer, né? Impetuoso, né? Uma prepotência danada, um orgulho danado. Ou seja, o desejo de Lúcifer era tomar o lugar de Deus pelo seu orgulho. E Lúcifer estava no Éden, lá no jardim de Deus, de todas as pedras preciosas que cobria ele, como eu acabei lendo aqui em Ezequiel 28, 13. A raça humana também um dia estará nesse Éden, no mesmo lugar que o Senhor expulsou Lúcifer. E esse mesmo lugar nós retornaremos pelo sangue do Cordeiro, onde nós somos perdoados pelo seu sangue, que fala lá em Apocalipse 22, versículo 1 a 3. Porém Lúcifer, ou Satanás, será exterminado para todo sempre após a segunda vinda de Cristo. A escritora americana Ellen White fala algo importante quando nos diz: o céu triunfará, pois as vagas deixadas pela queda de Lúcifer e de seus anjos serão preenchidas pelos redimidos do Senhor, que está lá no livro, chama-se A Verdade sobre os Anjos, na página 177. A cena que o apóstolo João vê aqui em Apocalipse 4, 5, onde ele vê o trono de Deus, onde tem ali 7 tochas de fogo, que está lá em Apocalipse 4, 5, que diz que ali fica ardendo, né, aquele fogo. No santuário terrestre havia um candelabro, justamente com essas 7 lâmpadas que deveriam estar acesas sempre, né? Que diz lá em Êxodo 25, 31, 39, já é uma forma de Deus didática para ensinar isto para nós. E além de simbolizar a igreja de Deus, o candelabro também representava o Espírito do Senhor, que está lá em Apocalipse 4, 5. Então, nós conseguimos obter a presença da Trindade aqui. A voz que é Cristo, o Pai em seu santo lugar do trono e o Espírito Santo. Aqui está a Trindade. E assim os salvos estarão no céu somente pela causa do Evangelho, da aceitação a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. João vê Jesus receber a adoração dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos que prostraram-se diante dele, Deus, no céu, e proclamavam. E eles entoavam um cântico, olha o que eles entoavam: digno és de pegar o livro e quebrar os 7 selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5,9, falando de nós, todas as tribos, línguas que aceitamos a Jesus. O cântico triunfo celebra a vitória de Jesus, a sua obra redentora, e o fruto do seu poderoso trabalho, que está lá em Isaías 53, 11, e também os que procedem de toda a tribo e língua, que somos nós,
povo e nação, que fala Apocalipse 5:9, e assim o desejo de Deus para com o seu povo de Israel, da época, está lá em Êxodo 19:6, e o Israel espiritual que somos nós hoje, que será consumado para a eternidade, onde nós moraremos eternamente com o Senhor. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor, obedecendo aos seus estatutos e mandamentos, porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E é Jesus falando que você só alcançará o reino do céu se você aceitar a Jesus como Salvador. Não existe outra forma. E quando você faz isto, você ganhará de presente de Deus a salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo que se aproxima, que ele diz lá em Mateus 24 e Lucas 21, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu e participará da grande bodas do Cordeiro, do casamento, da união, do noivo, Cristo, e da sua igreja, a noiva, que somos nós. Estaremos numa grande festa. E você, meu amigo e minha amiga, terá uma grande oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.